Eu fico muito feliz de poder ministrar a palavra nessa noite. Embora eu sou extremamente nervoso, eu sou tímido, para quem não sabe. Oxi! Quem é da dança tá de banco depois desse tá? Mas eu estou tímido, estou nervoso. Eu pensei que seria mais fácil. Eu falei, domingo vai estar só o pessoal da igreja. Não está sendo fácil. Não está sendo. Deixa eu desligar o ventilador rapidinho. Antes de ministrar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, quando o pastor me avisou que ia ter a festividade, eu falei, pastor, eu posso pregar? Eu nunca pedi, gente, para pregar. Umas 4 vezes. Nunca pedi. Mas quando o Senhor falou para mim que no domingo tinha que ser um momento só nosso, eu falei, Deus, por quê? Não faz sentido. Podia ser aberto para todo mundo, né? Enquanto eu estudava, o Senhor me trouxe a resposta. Então a palavra nessa noite é para você que é crente, não para quem é desviado, amém? É para quem é servo de Deus. E eu vou fazer uma pergunta para você. Se quiser me responder, responda. Se não quiser, melhor ainda. A pergunta é a seguinte: você sabe o seu propósito? Você sabe do seu chamado? Você sabe? Pensa um pouquinho. Eu vou dar 5 segundos para vocês. Pensa aí no seu chamado, pensa aí no seu propósito. Agora eu quero que você pergunte para o irmão que está ao seu lado. Eu falo, vocês repetem, tá? Vocês sabem, né? Vira para o seu irmão que está ao seu lado e fala: você sabe que Jesus está voltando? Ou você se esqueceu disso? E aí, pela cara dele, ele lembra que Jesus está voltando ou ele se esqueceu? Porque sabe qual é um dos maiores problemas de um cristão? É que ele se acomoda tanto dentro de uma igreja que ele esquece, Ana, que Jesus está voltando. O problema do cristão é que ele fica tão aqui dentro que ele acaba esquecendo que o maior propósito da vida dele, que é esperar ansioso a volta de Cristo, ele se esquece, Gui. E o nosso problema é esse, às vezes a gente se esquece que Jesus está voltando, irmão. E é sobre isso que eu queria falar nessa noite. Vocês vão entender, tem tudo a ver com permaneça. O nosso maior problema é que nós se esquecemos de Jesus. Não, a gente até lembra de Jesus, mas a gente esquece que Ele está voltando. Eu quero que vocês gravem isso. E você falar assim para mim, Gui, eu lembro que Jesus está voltando todos os dias. Amém pela sua vida. Mas eu não quero agora falar sobre lembrança, eu quero falar de atitude. A prova de que a gente esquece que Jesus está voltando é quando a gente pega o nosso propósito, o nosso chamado e deixa de lado por causa das situações do dia a dia. É aí que você prova que você está esquecendo que Jesus está voltando. Quando você pega aquilo que Jesus te deu e você fala: Jesus, eu não irei fazer mais porque eu estou cansado, porque eu estou triste, porque eu quero desistir. E é aí que você mostra que você está nem aí para Jesus. É quando você fala, Deus entrega para você o seu propósito, o seu chamado, aquilo que eu te perguntei que você falou que lembra. Você olha e você fala assim: Jesus, eu estou passando por tantas situações que eu não vou mais fazer. O louvor ia cantar, mas o pastor mudou toda a ordem, mas tudo bem. O pessoal do louvor ia cantar: não se apagará. Você pode cantar só o comecinho para mim, Mê? Minha fome não cessou, minha sede não se saciou. Se o mundo acostumou, desesperado estou. Quem conhece esse louvor, levanta a mão. Quem já cantou esse louvor, levanta a mão. Todo mundo já cantou, né? A minha fome não se saciou, minha sede... Errei, como é? Isso. Você declarou que você ainda tem fome por Jesus, que você tem sede por Jesus, e que se o mundo se acostumou em não ter isso, você está desesperado. Mentira. Porque na primeira oportunidade que você tem de desistir de Jesus, você desiste. E sabe qual é o melhor? Às vezes o mundo procura mais Jesus do que a gente. Eu encontrei um bêbado na rua esses dias, sabe o que ele falou para mim? Jesus está voltando. Um bêbado me falou. Mas é raro você ver um cristão falando que Jesus está voltando. Eu tô tremendo. Se eu desmaiar, vocês me levam pro hospital, viu? Tem enfermeira aqui. Por isso eu gostei de pregar no domingo. Sabia que o Thiago ia vir? E a Gil também?
Então nós entendemos que o nosso problema é que nós se esquecemos de Jesus quando a tribulação vem, certo? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 2. A Alessandra é rápida. Tiago, capítulo 1, versículo 2, fala o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da fé produz perseverança. Eu quero que frise na palavra, considerem motivo de muita alegria. Aí eu vou te perguntar, quem é feliz na tribulação? Eu não sou. Você é? Alguém aqui é feliz? Tá na tribulação, tá lá, eu tô na tribulação. Ninguém é assim, gente. Ninguém é assim. Porque o nosso problema é que quando a gente está na tribulação, a gente só foca no que está dando errado, o que está dando ruim. A gente não foca que lá na frente Jesus tem uma saída. E eu pulei muita parte do meu rascunho agora. E esse é o nosso problema. Quando aqui fala assim, considere motivo de muita alegria, considerar não significa que vai ser fácil, mas você tem que ter a fé que será fácil. Considerar não significa que vai ser tudo de boa passar pela tribulação, que será tudo de boa passar por um momento difícil, mas considerar significa o quê? Eu creio que Jesus está comigo no meio da tempestade, que Jesus está comigo no meio da tribulação. Esse é o motivo de considerar. Você considera ou não, isso é seu. Quando eu estou falando sobre isso, eu disse que o nosso maior propósito tem que ser ansiar pela volta de Cristo. Só que muitas vezes a gente pega a nossa tribulação e começa a colocar o nosso chamado, o nosso propósito dentro de uma caixinha. E nós se esquecemos de quem é Jesus. Mas é o que eu acho interessante, é que quando a gente quer uma casa, um carro, alguma coisa, a gente não desiste fácil. A gente vai lutando até o fim. Mas quando alguma coisa envolve Jesus, o seu chamado, no primeira pedra de tropeço no seu caminho, você volta para trás. Deixa eu te falar um negócio. Se você está priorizando tudo lá fora, seu carro, sua casa, seu casamento, sua família, seus filhos, sei lá, e se esquecendo de Jesus, Ele volta, você fica e o resto sobe. Só para te dizer, o crente está se esquecendo de voltar à primeira essência, voltar ao amor em Cristo. O crente está se esquecendo de sempre olhar para Cristo e falar: Jesus, eu te espero, eu te anseio, eu te amo, Maranata, a hora vem. Nós estamos se esquecendo disso e priorizando as coisas da terra. Por isso eu perguntei, você sabe o seu propósito mesmo? Você sabe o seu chamado mesmo? Então por que parou de fazer? Então por que voltou para trás? Porque alguma coisa deu errado em você? A palavra acabou de dizer, considere motivo de alegria passar por tribulação. Eu vou falar uma coisa que a Pâmela me falou essa semana. É na tribulação que você é forjado, é na tribulação que Deus trabalha em você. E hoje ela me mandou um vídeo, eu não respondi, mas eu vi. Você não tem que estar pronto para fazer o seu chamado. E é no caminho que Deus te prepara. Estou errado, Pâmela? Só que o problema, a gente olha para o caminho, vê tudo errado e fala assim, ixi, vou não. Não estou pronto. Ei, irmão, ninguém está pronto. Mas Deus te convida hoje a voltar ao propósito. O primeiro propósito é o quê? Esperar a volta dele. E o resto das coisas serão acrescentadas. Quando nós estamos na aprovação, em Hebreus 11:6 fala o seguinte. Põe aí para mim ler. Ela é muito rápida. Vocês podem ler no 3? 1, 2, 3. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, você não vai para o céu. Um ponto. Eu acho que Deus não vai querer ninguém lá que ele diz, não faz sentido. Quando Deus coloca a gente na tribulação, é para nos forjar e nos preparar. Todo mundo já entendeu isso, né? E é uma das coisas que é forjada em nós é a fé.
E aí sempre Deus quer testar a nossa fé, Ele mete dinheiro no meio. Podia meter outra coisa, sei lá, qualquer outra coisa. Mas Deus, Ele sempre coloca a gente na tribulação para saber, você confia em mim mesmo? Porque nós declaramos que a gente confia. A gente declara que a gente tem sede por Ele. Então Ele fala, quero ver, bora. Aí quando começa, você prova que você não tem nenhum pingo de fé em Deus. Você tinha a fé naquilo que Ele pode te oferecer e não só nele. E é aí que você enxerga que você estava errado. É aí que você enxerga que você está no propósito errado. É aí que você enxerga que você não quer Jesus. Você quer aquilo que Ele pode te oferecer. Entrando num tema de identidade que o pastor está falando muito. Você sabe quem é você em Cristo? Você sabe? Eu falei no ensaio ontem. O nosso RG que nós temos que renovar. Acho que a cada 10 anos, não sei. Mas ninguém quer renovar o RG espiritual, vamos dizer assim. A gente deixa as coisas se acumular, e quando vai ver, você nem sabe quem é você em Deus. Nós cantou aqui, ó, a palha seca queimará, tira as cinzas do altar, mas aí você olha só a palha seca, você prefere ficar com ela, deixa de jogar para fora. Olha o nível que nós estamos com Deus. Nós estamos desprezando a pessoa que mais nos amou nessa terra. Nós estamos botando de escanteio a pessoa que a gente mais ama. E gente, às vezes eu não estou falando sobre esquecer quem é Jesus. Eu estou falando sobre o seu propósito, sobre o seu chamado. Você parou de executar aquilo que Deus te deu. Ou melhor, você nem começou a fazer aquilo que Deus te deu. Esse é o problema. Obrigado, viu? Em Tiago 1,12 fala assim: feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que ama. Ele falou em algum momento, depois que você estiver no seu bem bom, depois no seu dia feliz, depois da sua jacuzzi? Eu não vi. Eu só vi aqui, depois da aprovação. Só que a gente olha para a aprovação do dia a dia, a gente mais reclama do que abençoa. E eu acho que é por isso que fica pior. Acho que é por isso que a gente não anda para frente e sempre anda para trás. Porque a gente é crente Raimundo que fala, né? Que só reclama. É isso, não é? Crente Raimundo que só reclama, é isso, não é? Não sei, agora é. Não? Eu tô louco, não tô? Gente, dormi 5 horas da manhã. Perdoa. Eu tô te ouvindo, Eduardo, você sabe, né? Ele acha que eu não escutei o que ele falou. Mas é sobre isso. Você olha aquilo que você está passando, e aí você não desiste de algumas coisas terrenas. A primeira coisa que você desiste é do seu propósito. Por quê? Por que a gente não se achega mais perto de Deus? Posso falar aqui? Tem pessoa que está falando assim, mas eu estou fazendo. Eu estou cantando, eu estou dançando, eu estou pregando, eu estou sapateando. Agora eu te faço uma pergunta. Deus está se agradando de como você está fazendo? Porque fazer e agradar a Deus é duas coisas diferentes. E aí? Tem pessoa que está pensando, essa palavra não é para mim, tem certeza? Não é porque você está em cima do altar, para quem dança aí embaixo, para quem intercede nos corredores. Mas não é porque você está fazendo que você está fazendo aquilo que Deus estabeleceu para você, tá? E Deus nos usa por misericórdia. E é até quando a gente vai ficar nesse ciclo vicioso? De ansiar pelas coisas da terra e não ansiar por Jesus. E Jesus nos convidando a ir para o mais profundo. E a gente indo mais para o raso. Aí você pergunta, por que isso não muda? Por que nada acontece? A culpa é sua. Você está com a mente certa, mas no caminho errado. A sua mente é de fazer, mas você está na condução errada. E aí, não adiantou de nada. Chegar lá no final, Deus fala assim, obrigado por ter feito, viu? Inferno.
Todo mundo aqui é crente, né? Tem alguém aqui que não é? Ah. Tá na hora de crente ouvir que o inferno existe. E que ele está esperando você. Porque ele espera. Ele está ansiosinho para puxar seu pé e te levar para lá. Aí todo mundo fala Ave Maria, né? Aí que fala assim, quem quer ir pro céu? Todo mundo fala eu. Todo mundo grita, ei! Aí que fala assim, quem quer cumprir o chamado? Acabou. E aí? Cadê sua fé? Agora você me pergunta, mas o que tem a ver com permaneça? A primeira coisa que a gente larga quando estamos no meio da provação é Jesus. E Jesus nos convida hoje para permanecer somente nele e confiar somente nele. Eu quero que você feche seus olhos rapidinho. Agora você imagina Jesus lá na cruz. Agora imagine ele sentindo muita dor e simplesmente saindo da cruz. O que seria de você agora? Pensou? Você seria nada. Mas ele lá na cruz, sofrendo a maior dor, sofrendo por você, ele resistiu até o fim. Mas você, só porque uma coisinha deu errado, você deixou ele de lado. Você pegou o seu propósito, colocou dentro de um saco de lixo, amarrou e jogou fora, porque não saiu da maneira que você queria. Mas graças a Deus, Jesus suportou a dor por nós. E o que nós temos feito em troca? Nada. Somente pedir. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo. E nunca cumprir aquilo que Ele quer. Quanto mais distante daquilo que Deus tem para nós, mais distantes do céu nós ficamos. Não tem como, irmão, você falar, eis-me aqui para o Senhor, e quando Ele te chamar para a guerra, você correr. Ou melhor, você até vai, mas você faz qualquer coisa de qualquer jeito. Não existe. Deus, Ele nos convida hoje a voltar para o propósito. Por quê? Voltar ao propósito, voltar à essência, voltar ao primeiro amor, voltar a fazer aquilo que Ele determinou pra gente, mesmo que esteja dando tudo errado, mas você fala assim, Gui, eu não consigo, Deus está falando, venha que eu te ajudo. E daí que você está conseguindo, eu vou te sustentar, eu vou te guiar, só venha. O que te impede hoje de você focar nos caminhos do Senhor? O que te impede hoje de você fazer aquilo que Deus te ordenou? É o seu medo? Tá bom, Ele vai suprir. É sua vergonha? Ele vai tirar, calma. Mas vai. É no caminho que a gente é preparado. A gente se esquece, às vezes a gente bate uma alucinação em nós, a gente esquece que nós não estamos aqui na terra por nada. Jesus nos chamou para algo. E a gente se esquece, se a gente não fazer, a gente não vai para o céu. A gente se esquece disso. Gente, Jesus está voltando. Ele está à porta, Ele quer te levar. Mas se você não estiver preparado, você fica. Se você não estiver permanecendo nele, você fica. E é sobre isso que eu quero que você entenda nessa noite. Permaneça em Cristo. Somente Ele tem a salvação para você. Somente Ele tem a cura para você. Ele só está falando para você, se posicione e faça o que eu quero. Siga o que eu quero. Tira tudo que não é seu, deixa de lado e deixa Deus entrar. Já vou finalizar, tá? Mas enquanto vocês cantavam fogo que consome, a entrou não acende outra vez, Jesus falou para mim uma frase que eu já ouvi muito, que é pro avivamento vir, o arrependimento tem que vir primeiro. Então não adianta a gente ficar gritando aqui dentro, vem Jesus, me incendeia, e a palha seca, a sujeira ainda estiver no altar. Não adianta estar com Jesus, melhor, não adianta estar aqui na igreja, fazer bonito, fazer a melhor coisa, e Jesus está lá fora te olhando. Não adianta. E Jesus, Ele quer andar lado a lado com você. Por isso eu falei que essa pregação é para crente. Porque todo mundo aqui exerce alguma coisa.
Alguém passa pano, arruma cadeira, faz alguma coisa. Só que Jesus está falando o seguinte: a maneira que você está fazendo está certo, mas só sem mim. Você está fazendo, mas eu não estou em você, porque você não está em mim. E Ele nos chama hoje para permanecer somente nele e confiar somente nele, seguir os caminhos dele e a vontade dele, e não desistir quando o primeiro vento soprar. Amém? Eu falei que ia ser rápido.